E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, temos mais mensagens vazadas de Moro e seus amigos tramando contra Jair Bolsonaro. Dessa vez, temos mensagens desde 2015, onde eles estavam basicamente encomendando um parecer que decretasse que Bolsonaro fosse culpado. Ainda tem mensagem fazendo um pouco do atentado que o Adélio fez e outras coisas. A gente vai comentar bastante do Sérgio Moro, mas não vamos ficar por aí. Sabe aquela reunião que teve com Bolsonaro, Lira, Pacheco, os ministros aí no último domingo? Tem um bastidorzinho para contar para vocês e olhar de algumas possíveis consequências dessa reunião. A gente também vai falar aí dos governadores, pandemia, uns voltando um pouquinho atrás, outros dobrando a aposta. Vamos falar bastante da mídia hoje, porque parece que o plano que eles começaram a executar no final de semana tá ganhando mais corpo. Teve aí a reunião de Manuela com o Luciano Huck, com a Marina. Vamos falar bastante da mídia, mostrar uma imagem para vocês. Não tem aquela história que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Vocês vão ver a imagem do Globo. Temos também aí a Yan voltando para os holofotes. Fernando Henrique Cardoso vai estar aí participando de um evento do MBL, basicamente junto com a Yan. Com a Yan, vocês vão entender que a gente tá chegando. Olha o nível que chega o Fernando Henrique Cardoso. Ainda tem uma questão, não sei se vai dar tempo de comentar hoje, mas rapidamente, sobre Flávio Bolsonaro. Comprou uma casa nova, comprou uma mansão. Tem uma notícia boa que foi o pessoal Terça Livre recuperou o canal. Tem algumas coisas para falar do Daniel Silveira, inquérito das fake news, mas a gente vai chegar lá e eu já quero começar falando, óbvio, de Moro e seus amigos. Tivemos aí algumas matérias na mídia. Tivemos algumas da CNN e outra do Hora alguma coisa, esqueci. Tá aqui o nome do grupo de mídia, vou mostrar pra vocês. Quem sabe faz ao vivo, não vou pesquisar agora. Mas vejam só, o Caio Junqueira apareceu lá em vídeo, depois tem as matérias que eles transcorrem, colocam alguns textinhos, mas eu preferi pegar os prints dos momentos só pra mostrar algumas coisas. Aqui foi a matéria mostrando que todo esse... Aqui são poucas falas que mostram que todo esse pessoal nunca foi nem de direita. É o velho progressismo, sabe? Você não vê de forma bem clara. Matéria da CNN chama, na campanha, Lava Jato considerou o Bolsonaro de mito a retrocesso. Nunca considerou, foi só um cara lá que gritou mito, ainda coloca mito entre aspas, fazendo piada. E aí você vê uma parte lá das conversas relativas à questão da eleição. O cara bota mito entre aspas, fazendo a brincadeira. O Deltan diz que se der segundo turno, o pessoal da transparência vai de Haddad por uma série de razões. Antes de comentar, e outra pessoa responde, ó, vai ser tanto retrocesso que em 4 anos o PT volta para salvar a pátria. De cara você percebe que eles realmente acreditam nisso. Eles realmente acreditam que Bolsonaro seria um retrocesso. Pra você ver, né, que a capacidade mental dessa gente não tá em seu devido lugar e que a maioria do Ministério Público ou é de lavajatista ou é de esquerdista, progressista, que no fim das contas é quase a mesma coisa. A diferença é que uns gostam do Lula e da turminha da esquerda e outros gostam do poder em si, querem estar no poder, como é o pessoal aqui, os lavajatistas. E essa fala aqui do Deltan também é muito interessante, porque ele fala, ó, pessoal da transparência vai de Haddad por uma série de razões. Será que ele tá falando da Transparência Internacional, aquela ONG que ele tenta aí, né, ajudar o tempo todo, encomenda ajuda, diversas outras coisas. Interessante, né? Seria bom Deltan se explicar de quem que ele se refere sobre quem ele se refere quando ele diz, né, pessoal da transparência. Outra parte do diálogo é sobre o atentado que o Bolsonaro sofreu e o cara diz, o Bolsonaro foi esfaqueado agora há pouco. Estão sabendo? Parece que foi superficial, suficiente para virar um Marte. Mais de 6 cirurgias, sequelas até hoje, mas esse pessoal é motivo de piada. Vai ser um Marte, hahaha. Pensem só, as mesmas pessoas que acusam Bolsonaro de trazer um retrocesso, para eles é motivo de piada e de chacota. Um candidato que vinha liderando as pesquisas para presidente sofreu um atentado. Isso daqui não é nenhum atentado contra a democracia, né? Atentado à democracia é a vitória de Bolsonaro. Essa é a forma como eles olham. E aí tem uma matéria que foi um pouco mais tensa. Putz, o nome aqui da matéria tá pequena. Fiquei meio triste aqui também. O grupo de mídia. Pô, mas essa matéria aqui viralizou nas redes. Quem escreveu até foi a mulher do Oswaldo, a Sandra
Me desculpa, é hora alguma coisa. Esqueci, pensei que estava aqui o nome para ler. Eu odeio não dar os créditos para quem fez as coisas, né? Mas vejam só, ó. Ela publicou uma matéria se intitulada Procuradora da República sugeriu forjar provas para tentar incriminar Bolsonaro. Falei, papai, não é possível. Não é possível isso? Meu Deus do céu. Aí fui lá pra ver, a matéria começa falando várias coisas. Em determinado ponto, eu não trouxe a matéria inteira, porque tem algumas coisas que eles não mostram o posicionamento deles, mostrando que eles são pessoas de esquerda e tanto faz, tanto fez, pode ser o que eles quiserem, mas isso aqui é grave. A Procuradora da República, Monique Schecker, sugeriu em um chat do grupo de Telegram com procuradores da Lava Jato forjar provas para incriminar Bolsonaro no caso da pescaria de Angra dos Reis, julgado em 2015. Após a ministra Carmen Lúcia, relatora do caso no STF, defender o arquivamento do caso. Monique perguntou no grupo dos procuradores se alguém poderia tentar falar com os ministros do STF sobre isso e, em seguida, disse que conheceu um professor da UERJ em um evento de pesca e que ele poderia fazer um parecer contrariando o relatório de Carmen Lúcia, que aplicou o caso o princípio de significância. O que Bolsonaro foi tão insignificante que ela falou, cara, ele estava pescando com a vara de pescar. Ele não tava lá com o navio cargueiro, tava lá com a varinha de pescar. Relaxa aí, minha filha. Dessa forma, a procuradora encomendaria um parecer técnico já sabendo o resultado, com o objetivo claro de incriminar, ainda em 2015, o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro. A gente vai chegar lá, já vamos logo para as mensagens. Começa lá, 24 de junho, uma discussão, a Monique vem falando que a Carmen Lúcia, Gilmar e companhia aplicaram insignificância no crime de pesca praticado pelo Bolsonaro numa estação ecológica em Angra. Pediu vista o Dias Toffoli. Isso cria um precedente absurdo. A como vocês conversaram com os ministros, o caso não é de dano, mas de pesca irregular. A conduta é formal. Gente, o cara tava pescando. Ela tá querendo, olha só, uma procuradora querendo mover a máquina pública para ir influenciar ministros do STF, porque o Bolsonaro estava pescando. Pescando. Isso será desastroso para a tutela da estação ecológica. Esse povo só pode ser louco. Aí o Carlos fala o seguinte, ó. Essa decisão é um assinte para a proteção ambiental. O cara tava com uma varinha de pescar pescando um peixe. Olha o nível desse pessoal. Vocês entendem por quê? Quando as agendas de esquerda progridem tanto no Brasil e as pautas que nós lutamos sempre são travadas, principalmente pelo judiciário, esse é o perfil do judiciário brasileiro. Você pescar um peixe com uma varinha de pescar é um crime ecológico, você tem que ser, Maria, perdeu o mandato. É um assinte. Monique de novo, ó, resumo da ópera. Não podemos processar aquela galera que para de lanche e fica pescando irregularmente. Algumas dezenas de peixes, só cargueiro que gera quilos de peixe do mar. Parece que tem uma certa diferença, né? O pessoal que pesca assim um peixe, sabe, pescaria de amigos é uma coisa. E você vir com um navio cargueiro é outra. Eu acho que Bolsonaro não tá com o navio cargueiro, mas pra ela é a mesma coisa, tem que ser punido exemplarmente. Depois conversa várias coisas e vem lá no final, ó. E isso vai afetar a denúncia que propus em Angra contra 2 pessoas, sem foro por prerrogativa que estavam com ele. Pode afetar, não é pode, e é vai mesmo, Monique. E a Genice diz, ó, eu diria que o gato já está no telhado. Depois segue falando várias coisas e diz, ó, gente, o mais triste é que o argumento da insignificância foi o do Bolsonaro. Ele repetia com aquele ar nojento que só pescando os peixinhos. Tava pescando os peixinhos mesmo, ele falou a verdade. Na audiência da Câmara, deputados para discutir os PLs que foram arquivados recentemente, ele zombou do ICMBio e do IBAMA. Sério, tira o tubo. E aí que vem a coisa mais tensa, porque passam uns dias depois dessa discussão, e lá em 12 de agosto, tem lá no chat, ela fala o seguinte, ó, a própria Monique. Eu estou no evento de pesca e encontrei um professor da UERJ. Falei com ele a problemática do caso de Bolsonaro no STF. E ele disse que, se a gente quiser, ele faz um parecer dizendo que o dano à estação ecológica nada tem a ver com a questão da quantidade de peixes. E a mover um professor fazer todo um parecer, ela já sabendo o resultado, já sabendo como o STF estaria lidando com a situação, e ela quer criar um parecer para forçar o STF a condenar Bolsonaro porque ela quer. Ela é uma procuradora, ela não é uma juíza, mas ela quer se arrogar, né? A pessoa aí que vai definir a moral e os costumes da sociedade como um todo. Os lavajatistas. Você acha interessante? Posso pedir um ofício a ele e depois te mandar o parecer.
E diz, ó, a denúncia não tem nada a ver com o dano. Mas, enfim, não tem nada a ver, mas vamos fazer, né? Como a Carmen Lúcia falou em significância, talvez seja uma boa. O professor da UERJ disse que os danos não têm relação exclusiva com a biomassa, ou seja, com a quantidade de peixes pegos. É o Marcos Bastos, ele é diretor do Instituto de Biologia da UERJ. Acho que tem muito peso. Se o cara que está pescando um peixe com a vara de pescar, esportivo, com os amigos, no final de semana, ela já está fazendo tudo isso, imagina o que esse pessoal não faria o destaque na mídia para o seu projeto de poder pessoal. Por isso daqui, uma coisa minúscula, olha o esforço que a Monique está se propondo a fazer. Encomendar um parecer grande, não é assim fazer, gente. Já pensou quanto tempo leva pra fazer um parecer? E quando disposto não tem que estar o cara da UERJ, né? Vai, Bolsonaro da direita, o UERJ só tem gente da esquerda, vamos nessa, vamos quebrar ele no meio. Pegar procuradores para influenciar ministro do STF, olha tudo isso daí. Aí quando você vê aquelas mensagens antigas, que já serão há muito tempo, que dizia que Moro forneceu para Dallagnol aí dossiês contra ministro do STJ, Moro, Dallagnol e sua equipe pressionaram os juízes, isso, aquilo, outro, tentaram forçar coisas, tentaram forçar outros procuradores, tentaram forçar promotores, tentaram controlar a máquina pública. Parece tão inverídico. Se uma coisa que é desse tamanho aqui, eles já estão querendo fazer um inferno na Terra, imagine com as questões realmente sérias do país. Até onde esse pessoal não está disposto a ir. Para te considerar culpado, porque na cabeça dela, Bolsonaro é culpado. Então ela vai fazer o que tiver que fazer para colocar Bolsonaro na cadeia. Tem mais mensagem dela, só para você ver, que diz aqui, ó, setembro. Monique diz, ó, Bolsonaro defende tortura e precisará Congresso para aprovar suas propostas fascistas. Olha como funciona a mente dessa gente. E no final você vê como esse pessoal, no final dos dias, parece tudo primo do Felipe Neto. Porque ela vem falar, ó, não é coerência, é monólogo. Bolsonaro, aquela assim, truculência. Bolsonaro teria de ser extirpado da vida pública. Eu vi praticando crime e esculhambando o fiscal do Ibama que o atuou. E depois de uma de moralista. A coerência é com que Maria do Rosário e companhia também casam mal ao discurso que pegam. É a minha teoria dos extremos. Esses lixos se atraem. Olha só o que Felipe Neto diz, né? Nem de esquerda nem de direita. Somos pra frente. Ele é até um pouquinho progressista, ele se assume. Aquele discurso que se pauta na Hannah Arendt, que já estava lá desde o artigo do El País, com o Felipe Neto, do ano passado, que a gente já comentou. Olha como as coisas se encaixam, inclusive com o Ministério Público. Agora tem uma fala dela que é um pouco mais complicada, que mostra como esse pessoal age e mostra os problemas que o Aras sofre diariamente dentro do Ministério Público. Em 13 de setembro, isso aqui realmente é muito sério, você vê que em determinado momento ela está falando que a fala do Aras enfraquece a lista, enfraquece o Ministério Público, reclama do Aras. E depois ela abre o coração dela falando o seguinte, ó, aliás, este momento está sendo bem propício a que saibamos que o MPF queremos no futuro. Nossa autofagia em nome da pluralidade de ideias já nos rendeu perda de atribuições. É a DPU, é a DPE, é a PF, acho que basta. Eu não quero mais isso. Eu não votarei em quem não se posicionar por resgatar a defesa da instituição. A lista tríplice é um tema central. Ou seja, ela não vai apoiar nada que permita pluralidade de ideias. O Ministério Público tem que funcionar de forma lava-jatista. A ideologia do lava-jatismo tem que estar lá. Você completamente contra o Aras. E logo depois tem outras mensagens, ele falando sobre PGRs, falando do Nicolau Dino, que é o irmão do Flávio Dino do Maranhão. Aí para eles é um ótimo nome para PGR. O Mário Monsaglia, que é um grande crítico do Aras, mas também amigo do Moro. O Vladimir Aras, que na época lá do depoimento forjado, ele falou, ó, Deltan, isso aí pode dar ruim, amigo. Isso pode dar ruim. E parece que deu. Que caiu na mídia. Então vejam só. Falam tanto que Bolsonaro é antidemocrático, autoritário. Agora vejam quem são as pessoas contra a pluralidade de ideias. Volto a falar. Não existe nenhum grupo no Brasil que ataque mais a Constituição, as instituições e a democracia do que os lava-jatistas. O STF devia investigar isso daqui, ó. Vai lá e investiga. Estão perdendo muito tempo com os bolsonaristas. A gente vai falar do STF da hoje. Aí você vê a Monique Schecker. Aqui tá um print que a Elisa conseguiu pegar antes dela trancar a conta. Ela já trancou a conta. Quando ela tá trancada.
É uma ferramenta que você tem no Twitter que só quem pode visualizar é quem já está lhe seguindo. E aí tá lá, ó. Olha a última matéria que ela compartilhou. Matéria da Cruzoé. O braço midiático do lavajatismo. OAB pede ao STF destinação de 1,2 bilhões recuperados pela Lava Jato para vacinas. Ela diz, ó, justiça de primeiro grau. MPF, polícia, trabalham e OAB é quem pede destinação. STF dando destinação a recursos oriundos de trabalho de primeiro grau. Eu achando que as partes do processo criminal fosse acusação, vítima, autor de fato. Bem-vindo ao Brasil. O que é que ela tá achando ruim? Que a OAB quer fazer pedidos, pelo menos fez um pedido público. Não é igual a ela que queria influenciar ministros de formas assim meio estranhas, né? Pedindo via grupos de Telegram, tentando fazer pareceres. Sabe, assim, é um pouco de hipocrisia, não? É um pouco de hipocrisia. E a Elisa diz, ué, doutora, desde quando a senhora se apega às regras do processo penal? Menos mal, a OAB tá fazendo de forma pública. Não, vem aqui de forma pública pedir e tá dando um endereçamento. Agora, para ela também é muito normal que defender aí que mande 2 bilhões para a fundação do Deltan Dallagnol. Não, o Deltan pode ter 2 bilhões para gerenciar. O Deltan também pode deixar lá os mais de 2 bilhões do acordo leniense da JF para o pessoal da Transparência Internacional também gerenciar o dinheiro. Agora, mandar para a saúde, porque é o AB, aí não pode. Aí fica difícil, né, Monique? Aí fica difícil. E aí temos outro chat também bem complicado. Aqui aparece o Deltan. Vejam só. Chat filho de Januário. O próprio Felipe Barros fala, ó, peraí. A forma como o Moro saiu do Ministério da Justiça após interferir ilegalmente na PF, impedindo o presidente de exercer suas atribuições, tem relação com essa fala do Deltan? A pretensão de Moro sempre foi essa, descolar de Bolsonaro. Para isso, mentiu, objetivando manter consigo a base de apoio do presidente. E aí ele começa a conversar, fala várias coisas. Antes de chegar nessa parte que o Felipe Barros fala, é o seguinte, ó, o Deltan vai falando algumas coisas, a menina fala que, vamos falar isso daqui, o que vocês acham? O Deltan fala, acho que mais atrapalha. Todos esperando esse assunto, acho melhor tratarmos aqui. Aí depois o Deltan fala o seguinte, ó, pessoal, estou pensando em ligar para todos os jornalistas de opinião dos principais veículos que falam sobre a Lava Jato, para conversar, ouvir cenário, ouvir críticas, lembrar da importância de reformas e tentar trazê-los mais para a causa. Já aproveitaria para esclarecer sobre a fundação. Ó, a Fundação Dallagnol, querendo passar um pano para ele mesmo, querendo diminuir, né, os problemas e conseguir botar a mão no dinheiro. Tenho achado a defesa da Lava Jato muito fraca por jornalistas e será muito bom para sondar como estamos e como estão nos vendo, tentando trazer mais para o nosso lado. Mais uma vez, só a confirmação que os lavajatistas, que pode ser banestadistas, que vem desde o banestado esse tipo de atuação, eles se baseiam na Operação Mãos Limpas, que agiram com o apoio da mídia. Só estão repetindo todo o processo. E aí depois, passa o tempo, vai lá falar o seguinte, ó. Semana que vem, pode ser na terça, o pessoal tá discutindo algumas coisas de pautas e tá. Aí a Jerusa fala o seguinte, ó. Jerusa, concordo, mas precisamos descolar do Bozo também. Aí o Deltan vem, ó. O maior desafio é descolar do Bozo. Falou Bozo, queima ou não queima? Falou Bozo, queima ou não queima? Para angariar o apoio de jornalistas sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Sempre buscando o apoio, sabe, dos jornalistas. Sempre, sempre. Agora também sabe que é importante ter o apoio da população. O apoio da população. E garanto para vocês que não vai dar bom o final da história para Moro e para Deltan. Eu acho que não vai dar bom. E o que ainda tá... Os finalmente ainda não chegarão por um motivo. Não chegarão de forma bem próxima. Porque uma parte da opinião pública ainda vê esse pessoal aqui como heróis. Grandes heróis. Se você falar isso aqui pro Brasil, dessas matérias que saíram, a cada 100 pessoas que você falar, talvez uma saiba que essas matérias saíram.
Então vai levar um tempinho, eles vão deixar aí o Moro desidratando, apanhando, tomando pedrada, pra opinião pública respirar um pouquinho, porque na hora que isso entrar no STF realmente começar a jogar esse pessoal, a opinião pública vai estar mais de boa, vai estar mais amaciada, né? Ninguém vai falar, o STF, golpista, esse, aquilo, outro. Óbvio que na hora que chegar, o MBL, o antagonista, todo esse pessoal vai entrar em defesa do lavajatismo e tentar falar, olha só, o STF, aí agora o STF vai estar falando alguma coisa errada. Agora. Mas até então, o que está fazendo contra os bolsonaristas é digno e moral. Quando fizer a mesma coisa com esse pessoal, mas com razão, porque aí sim tem coisa estranha aqui, aí não, né? Aí vai estar todo mundo para defender. Mas tudo bem. E aí, olha só. The Economist e New York Times começaram a dar as costas para Moro. Tô falando, o clima contra Moro tá esquentando e muito. Já agora, New York Times reclamando do Moro, só que eles falam o seguinte, ó, que Moro fez o que fez e no final ele recebeu como recompensa o cargo de ministro da Justiça. Eles querem associar a imagem do Moro a Bolsonaro. Inclusive, esse é um dos motivos deles não divulgarem as mensagens na íntegra. O PT não vai, eu tô falando para vocês, eu tive acesso, eu li, tem muito mais mensagem, agora quem sou eu para soltar? Se a CNN solta, não tem nada. Se eu soltasse em um determinado momento, meu Deus. Não, vocês entendem, pessoal. No Brasil, o tratamento para a direita e para a esquerda é completamente diferente. Ainda a CNN é mainstream media, né? É de esquerda no final das contas. Então, deixa lá. Volto a dizer, Bolsonaro precisa de acesso integral. Primeiro, para provar que ele não tem ligação com o Moro. E segundo, para mostrar todos os absurdos que Moro fez. Porque isso daí, gente, o Bolsonaro com essas mensagens, o PT não vai entregar porque vai favorecer o governo. Vai favorecer o governo e mostrar que, na verdade, tudo que Moro acusou são mentiras. Nós já sabemos, mas aí a opinião pública como um todo também vai saber. O povo vai saber. Aí você vê, ó, na Economist dessa semana, o impulso anticorrupção se desfez pela politização da justiça de duas maneiras. Aí diz, primeiro, o Moro acabou não sendo imparcial. Ele condenou Lula. Lula é culpado, né? Na boa. Lula não é porque ele condenou Lula que ele é imparcial. Ele pode ter se passado aí em algum momento, feito algum abuso contra o Lula. Agora falar que o Lula é inocente, não dá, né? Não dá. E depois, segundo, ó, com Lula fora da corrida presidencial, Moro se tornou o ministro da Justiça no governo Bolsonaro, o vencedor da extrema-direita. Mais uma vez, tenta ligar o Moro a Jair Bolsonaro, tanto New York Times quanto The Economist. E não pode deixar que isso acontecer. E aí, já para sair desse assunto, só duas pequenas reflexões. Uma foi do Bolsonaro, que ele fala o seguinte, ó. Sabe qual foi um grande erro que cometemos com a Lava Jato? Até Moro pedir demissão, todo mundo que criticava a Lava Jato era petista. Depois que ele saiu, vimos que tinham razão em certos pontos, mas ficamos tanto na parte do Lula livre e na defesa da Lava Jato que ignoramos completamente o que falavam. Tem pessoas e grupos que podem representar certos valores que gostamos, mas não podemos só ignorar tudo o que seus críticos falam e agir com a pessoa é assim por ignorância ou mau caráter. Devíamos olhar certas coisas que falam para ver se faz algum sentido ou não. E mesmo se não concordamos, podemos entendê-las até certo ponto. E a primeira vez que eu desconfio, isso não é desconfiar do Moro, né? Desconfiei do Moro, eu nunca gostei do Moro desde o início, porque na minha visão, Moro não era um conservador. Para mim, Moro sempre foi um progressista, mas fazia justiça até. Mas que eu começo a achar algumas coisas erradas no Moro, foi quando a mulher de Moro começa a falar umas groselhas nas redes. Moro vai no Roda Viva, ela posta uma foto, o Mark, um jornalista da Jovem Pan, que inclusive o Moro é quase um padrinho dele, tá na monografia, tá lá. E naquele momento eu começo a pesquisar umas coisas, começo a ver a ligação da Rosângela com Dória. E aí começo a me deparar com várias matérias da esquerda falando do Moro. Eu começava a ler, eu falava, cara, isso aqui é complicado. E comecei a juntar as matérias. Tanto que quem lembra, Moro sai num dia, no outro dia de manhã, já estava eu de manhã aqui. Não, na noite, Moro saiu, era meia-noite aqui, eu fui dormir, eu sabia que ele saiu. Quando eu acordei, eu já tava com o vídeo montado com todas as notícias, porque eram notícias que eu já tinha juntando um tempo. Conversei com as pessoas na época, assim, no privado. Cara, essa questão de Moro é complicado. E todas as notícias foram da esquerda. A direita até então tava nem aí pro Moro. A direita então tava nem pro Moro. Até hoje, ainda é importante ler Globo, Folha, Estadão,
Alguns jornalistas, que não são matérias opinativas, soltam alguns furos interessantes, alguma matéria assim que realmente sai lá algum fato, e algumas coisas que realmente não tem. Infelizmente, até hoje, temos pouquíssimos veículos de direita. Pouquíssimos. Dos poucos que a gente tem, cara, tem inúmeras limitações. A gente não tem jornalista para estar em campo, fazendo cobertura ao vivo, fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro. Aí eu mesmo tento, às vezes, tentar encontrar com as pessoas, é extremamente complicado. Extremamente complicado. E pra gente fechar aqui o assunto Sérgio Moro, o Zé coloca a imagem aqui e fala o seguinte, ó. O presidente carregando o marreco pelos estádios de futebol para blindá-lo dos ataques do Intercept. E a turminha do marreco especulando uma maneira de incriminar o presidente. É muita vilania. Olha só, né? Olha o tipo de pessoa que Sérgio Moro é. E agora, depois de tudo isso que está acontecendo, gente, eu só faço uma pergunta a vocês. Uma única pergunta. Será que Moro realmente investigou Adélio? Será que o Sérgio Moro realmente investigou Adélio? Depois de tudo que aconteceu? Será que teve realmente algum empenho? Com Valeixo na PF, Igor Romário, Érica Camarena, levando... Não tô falando dessas pessoas assim por as pessoas, mas olha as pessoas que o Moro levou pro redor dele. Será que o Moro realmente teve interesse em investigar o Adélio? Mas vamos continuar. Falando aqui notícias, um bastidorzinho assim, não tem muita coisa pra falar. Mas ontem a gente comentou sobre isso daqui e falei, eu vou atrás. Vai ser com pessoas que têm uma certa proximidade com o Ministério da Economia. E o que eu ouvi do pessoal foi o seguinte. Se essa reunião tivesse sido gravada e o vídeo tivesse vindo a público, vocês veriam, mais uma vez, o Bolsonaro da reunião ministerial. Falou que Bolsonaro ia ter que ter mais uma vez um contador de palavrões. Esse homem tá nervoso, tá com raiva, sabe? Porque tá vendo os governadores e prefeitos destruindo o Brasil, destruindo empregos. A população está revoltada. E dessa reunião aqui saíram várias tratativas e a ordem é: o Brasil precisa voltar a caminhar. As pessoas precisam de emprego. Tem que restabelecer o emprego, não dá mais para ficar desse jeito. E se discutiu muita coisa. E olha só alguns desdobramentos. O próprio Bolsonaro já veio a público falar que o Brasil terá no mínimo 220 milhões. Não, brincadeira. O Gazeta Brasil escreveu errado, mas eles mesmos corrigiram. 22 milhões de vacinas em março. O pessoal tá reclamando. Gente, se eu não me engano, até ontem o Brasil estava entre sexto e sétimo país que mais aplicou. Sabe? Números absolutos. Quando você pega a quantidade relativa é complicado. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, Israel tem 9 milhões. O próprio Bolsonaro citou isso. Mas não é isso que vocês querem? A gente vai trabalhar então para trazer vacina para o Brasil. Vamos trabalhar, vamos trazer. Não é isso para voltar a economia? Vamos fazer a economia voltar, o povo voltar a trabalhar. Vou fazer tudo o que tiver para fazer. Lira, vai lá, chama os governadores, pergunta, vai fazer o quê? Acabou, sabe? Tô sem paciência. O Brasil tem que voltar a caminhar. Outra coisa, o Lira vem falando basicamente a mesma coisa. Agora na TV Record, anunciei que o governo vai entregar 140 milhões de vacinas para os meses de março, abril e maio. O assunto foi tratado ontem na reunião com o presidente Bolsonaro. Também ficou acertado o auxílio emergencial, que deve ser de 250 até junho. E já fala aí que a priori já vai pagar a primeira parcela ainda neste mês. Outra coisa importantíssima que saiu na reunião, o Guedes não ia estar lá à toa. Lira e Pacheco prometem a Guedes que auxílio só sai com as contrapartidas fiscais. O Guedes está falando a importância. Eu preciso desvincular o orçamento. Não dá para colocar o auxílio e não ter uma contrapartida. Eu preciso economizar em algum lugar. Então ele sabe já os setores que ele vai reduzir. E o Guedes vai tirar dinheiro da educação, da saúde. Não, ele não vai, meu jovem. Não vai. Ele vai brincar com outras coisas. Inclusive, os ex-ministros da Ciência e Tecnologia estão falando que é um absurdo que Bolsonaro pense em reduzir o orçamento desse ministério. Ele deve ter conversado com o Marcos Pontes e falar, cara, a gente vai baixar um pouquinho porque tem algumas outras prioridades, tem o auxílio, tem isso, aquilo, outro. Não, é isso aí, capitão, vamos nessa. 2021, a gente já chutou até satélite, já vai dar certo. Vai dar certo, confiamos no Paulo Guedes. E tá aqui, ó. Pacheco e Lira prometem a Paulo Guedes que não deixarão o auxílio emergencial ser aprovado sem as contrapartidas fiscais de que o ministro não abre mão.
O grande temor da equipe econômica e do mercado financeiro é que o auxílio seja aprovado pelo Congresso sem as contrapartidas. Liberar o voucher sem tirar o dinheiro dos outros gastos produziria inflação e desconfiança em relação à capacidade do Brasil honrar suas dívidas. A promessa foi feita pelos presidentes do Senado e da Câmara. Beleza, nos próximos dias o Brasil saberá se ela será cumprida. Não dependem só deles, né? Agora vão ter que mexer muito jogo de cintura. Porque isso aí no final dos dias são votos. E, gente, é PEC. PEC são 308 votos na Câmara. E no Senado, putz, calculei 3/5 de 80. 80 vai dar o que? 16 vezes 3, dá o que? Uns 49, mais ou menos. É isso? 3/5? Mais complicado. Vamos ver, né? Vamos ver. Pacheco ontem também foi no Roda Viva e fala coisas que a priori já estão acertadas desse encontro. Quem que também estava lá? O Pazuello. A Carol Antônio fala o seguinte: assistimos o Pacheco no Roda Viva, triste ver o que se tornou o programa. Antijornalismo, viés político, explícito anti-bolsonarista. O que deveria ser uma entrevista tornou-se uma tentativa incessante de apertar o senador sobre CPI impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, óbvio. Mas o Pacheco mandou bem. Pacheco mandou bem. Na verdade, quem tá mandando bem foi Bolsonaro. Ainda que pegou dois nomes muito complicados, que não são de direita, pelo menos os caras estão jogando muito melhor do que o Maia Alcolumbre. Se você pegar o primeiro mês do Maia Alcolumbre, já estão pior do que o Pacheco, já estão melhores. Já tá no lucro. Mas olha só. Pacheco afasta a possibilidade de CPI da saúde e diz que o governo poderia ter sido mais ágil. Olha a matéria, olha o título. O governo poderia ter sido mais ágil com vacinas. Eu até já vou comentar sobre isso. Na sequência, logo depois que o Pacheco falou isso, ele fala, porém disse que o problema não foi registrado só no Brasil. Houve o mesmo problema em diversos outros países. Essas dificuldades são próprias de uma pandemia que pegou todos de surpresa. Tá vendo como o Globo? O Globo é baixo, né? O jornal O Globo é baixo. Pacheco fala, poderia ter sido mais ágil, mas não foi algo só no Brasil, outros países também. Mas o Globo quer colocar aquela matéria para criticar o governo. Ao longo da entrevista, Pacheco evitou críticas diretas ao presidente. Questionado sobre a CPI, que tem assinatura de 31 senadores, disse que não quer ver o circo pegar fogo e que a instalação da comissão seria contraproducente. Vocês acham que já não foi tratado isso daí na reunião do domingo? Falou, Pacheco, na boa, cara, tu não vai deixar isso avançar. Não dá. Agora a pressão tá grande. A pressão contra o Pacheco está grande. E, gente, daí a importância de você ter o apoio da presidência da Câmara e do Senado. Ainda que tenha assinaturas suficientes, a CPI só começa se o Pacheco quiser. A CPI só começa se o Pacheco quiser. Quem controla é ele. Pode chorar e espernear. Quem controla a pauta é ele. Quem controla a instauração das comissões é ele. Tá vendo mais uma coisa da importância de garantir o apoio, de ter um aliado seu? Bolsonaro jogou, e muita gente jogou pedra em Bolsonaro, hein? Muita gente jogou pedra. Agora calma, ainda pode mudar, né? Vamos ver se o Pacheco vai aguentar a pressão. O presidente do Senado disse que é preciso separar o que o presidente fala e as políticas do governo. Pacheco disse ser a favor do uso de máscara e contra aglomerações. Questionado se faria uso dos medicamentos polêmicos que Bolsonaro defende, ele fala o seguinte, tomaria se o médico falasse na minha frente, por obediência ao médico. Acabou, cara. Se o médico falou, eu tomo. Resolveu lá do jeito dele, sem se comprometer muito, se mostrar um bolsonarista. Resolveu, mas foi só militância da Vera Magalhães. Outros encontros já tiveram suas repercussões, a gente bateu no final de semana inteiro, e lá, Huck, Marina e Manuela defendem deixar diferenças de lado para derrotar Bolsonaro. Só confirmando que já estamos falando que esse pessoal já está completamente alinhado. Ciro Gomes é o candidato deles. Ciro está mais do que confirmado, quer dizer, nem confirmado não, mas no exato momento, um dos nomes da chapa da Frente Ampla, possivelmente como presidente, é Ciro Gomes. Tem muito chão até 2022, mas hoje é o nome, Ciro Gomes. É o nome que vem aglutinando essas pessoas ao redor. Atenção nele. E aí falar um pouco da mídia. Interessante, a gente já começou a falar como o Globo é baixo. Não falei que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Gente, isso aqui é a capa do Globo.
Ele oferece 2 meses grátis. Pra quem quiser, eu não quero. Sempre tem um jeitinho, né, de você conseguir ler de graça as coisas. E você vê, olha só. Olha a quantidade de matérias. Das matérias que tem, apenas 2 não são propriamente do Bolsonaro. Lauro Jardim, Daniel Silveira já soma 8 representações no Conselho de Ética. Não é de Bolsonaro, mas é bolsonarismo, né? Da direita. Miriam Leitão. Bolsonaro usa números errados. Bela Megali. STJ adia julgamento dos outros recursos de Flávio Bolsonaro. Governo vai aumentar impostos sobre bancos. Flávio Bolsonaro compra mansão. Após reajuste da gasolina, Bolsonaro critica blá blá blá. Bolsonaro veta a liberação em até 5 dias. Saúde reage à carta de secretários para endurecer restrições. Cláudio Castro assina carta com críticas a Bolsonaro. Pacheco afasta a possibilidade da CPI e diz que o governo poderia ter sido mais ágil. E depois fala aqui de Copacabana, sem presídios, praias que não existem mais. Mostra de Augusto Malta revela Rio Antigo. E o outro é Zico, dá aula. O curso de futebol do ídolo rubro-negro recebe mais de 20 mil pré-inscrições. Tirando essas 2, é só matérias do governo. Eu não sei porque esse pessoal critica tanto o Bolsonaro. Eles deviam tentar apoiar Bolsonaro. Porque você vê que o jornal hoje, eles vivem, jornais, apenas para criticar Bolsonaro. É assim que eles ganham dinheiro, sabe? Criticando Bolsonaro. Só isso. É para que serve a mídia. E críticas, algumas críticas, a gente tem que prestar atenção. Assim como esse encontro de Huck, Marina e a Manuela Dávila. Vejam só. Olha o Fachin de novo, numa matéria. Ele falou novamente, ele foi em um encontro aí, se não me engano, peço do AB, matéria do Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão. O título da matéria é: a democracia brasileira está sob ataque, diz Fachin no OAB. É no OAB mesmo, né? Eu tinha esquecido, mas tá aqui na manchete. Olha as falas do Fachin. Está armada a fuga da Constituição. O momento é de alerta. Basta ver o que está acontecendo no país. Além da tragédia pandêmica que assola o país, envenena-se todos os dias com os atentados à liberdade de imprensa, apologia à ditadura, tortura, repressão política, intimidações inadmissíveis a outros poderes, a depreciação do valor do voto e o incentivo às armas e à violência. Ele repetiu todos aqueles mantras, né, aqueles 7 mantras que ele vem falando. Depois ainda fala, ó, nada obstante, lembremos que neste século XXI, pela primeira vez na história, são mais numerosas as nações que possuem governos democráticos do que aquelas submetidas a governos autoritários. Há, entretanto, intermitências e severos retrocessos. A democracia é uma conquista que exige vigília e proteção. O que Fachin quer falar? Olha só. O que a gente está fazendo no STF é necessário. Porque o que nós estamos fazendo é o que está garantindo que o Brasil continue sendo uma democracia. Ele está querendo validar as ações do STF. E para essa fala, você viu o que ele está falando? Ele está falando de Bolsonaro, óbvio, todo mundo sabe. E digo e repito, Fachin e o Barroso são os mais lavajatistas e são os ministros mais de esquerda no STF. O Barroso não é pior, né? O Barroso é muito pior. O nível do Barroso, meu Deus do céu. Você tem alguma opinião sobre se você pode vender o que está dentro do seu corpo? O Barroso já tem, tá no paper de 2019. Você já pensou sobre isso? O Barroso já pensou, já escreveu em um paper que saiu em Harvard. Tinha que ser em Harvard, né? Mas você entendeu o nível que o Barroso se encontra? O cara flutua lá embaixo, né? Meu Deus do céu. Tudo bem, vamos continuar. Aí sai outra matéria da Veja. Opiniões que vale a pena prestar atenção. O Brasil dança à beira do precipício. Não é de hoje que a mídia começou a bater no Lira. Final de semana a mídia bateu com vontade. O Lira já não presta. O Lira que nunca prestou agora tá pior do que nunca. Porque vem se mostrando aí um cara que tá agindo de acordo com as coisas que ele acordou com o Bolsonaro. Não, pô, vou lhe apoiar se você seguir esse caminho. Tá, então eu vou seguir esse caminho. Tá cumprindo a palavra dele. Ele tá cumprindo a palavra dele. A gente vai falar de cumprir palavra logo menos. Aí vejam só. A matéria diz, ó. Bolsonaro interferiu na PF, cooptou PGR, a ministro do Tribunais Superiores também, transformou o ministro da Justiça, o advogado e o AGU em seus advogados pessoais, nomeia um militar atrás do outro, hostiliza a imprensa, processa jornalistas com base na Lei de Segurança Nacional, ataca a democracia dioturnamente. Recentemente, a Câmara entregou seu comando a um
apaniguado do presidente. Olha como é que fala do Lira. E ele ainda não desistiu de entregar a comissão mais importante da casa, a CCJ, a uma bolsonarista radical. CCJ. Será que a gente vai falar disso aqui ainda no vídeo de hoje, da CCJ da Bia? A gente vai, né? E olha só, se lembra, há 2 dias atrás, quando a gente comentou dos 7 pontos do Fachin, eu falei, cara, presta muita atenção nisso, porque isso aqui vai ajudar a pautar e a unir a oposição. Olha só, eu peguei o que o cara falou e risquei aqui com a listinha preta só o que ele não falou. Primeiro, depreciação do valor do voto, ele não citou isso em único parágrafo. Incentivo às armas, ele não falou. E recusa do resultado da eleição. Não falou disso, mas remilitarização do governo civil. O que é que ele fala aqui, ó? Nomeia um militar atrás do outro. Ponto pro jornalista. Intimidações de fechamento dos demais poderes. Não precisa nem falar, né? O tempo todo chama autoritário. Tá aqui. Hostiliza a imprensa, pressa jornalistas, ataca a democracia dioturnamente. Tá aqui claramente. Depois, ataques contra a imprensa e liberdade de imprensa. Hostiliza a imprensa, processa jornalistas. Depois, a outra, naturalização da corrupção de agentes administrativos. Olha só, Bolsonaro interferiu na PF, cooptou o PGR, ministro dos Tribunais Superiores, transformou o ministro da Justiça, advogado da União e seus advogados pessoais. Corrompeu todos esses agentes públicos. Você tá vendo como o discurso do Fachin é importante? Como tem algumas matérias que você tem que prestar atenção, porque esse discurso vai começar a ganhar fôlego e vai ser utilizado para unir a oposição? E a única matéria tá aqui, ó, tudo que o Fachin falou. Tudo aqui. Só não teve isso daqui, né? Do voto, incentivo às armas e recusa do resultado eleitoral. Tá aí, né? Acho que o vídeo nem vai dar para falar tudo que a gente tem para falar. Quero chegar pelo menos a parte do FHC junto com a AYAN. Aí você viu, matéria da Folha de São Paulo. Tem que prestar atenção. Já bati o olho pra prestar atenção. Folha de São Paulo, quando faz matéria, bota uma fotinha que é do tamanho do texto em geral. Tamanho do texto. Essa foto aqui é gigante. Uma foto aí, o que? Isso aqui deve ser 21:9. Às vezes até mais, 31:9, esse padrão, né? Um retângulo. Tomando a capa toda, escrita por 2 pessoas, né? Normal, matéria grande. Entenda como as intimidações e ataques entre poderes podem minar a democracia do país. E aí foi só choro. Em recente entrevista para a Folha, o Fachin, mais uma vez, fala várias coisas, blá blá blá. Um dos episódios de tensão em 2020 ocorreu quando Bolsonaro se insurgiu contra uma possível ordem judicial do STF. E jamais eu entregaria um telefone meu, disse o presidente à época. Gente, isso daqui tem uma gravidade gigante. Não a gravidade, desculpa. Mas assim, a nível de análise, esse parágrafo é extremamente importante para você analisar como funcionam as pessoas. Se eu falar assim para tu agora, pausa o vídeo e pensa se você se lembra como os fatos se deram até Bolsonaro falar isso aí. Jamais entregaria um telefone meu. Você consegue se lembrar tudo que aconteceu até isso aí chegar? Você consegue? Pausa o vídeo, você consegue? Se você que acompanha a política não consegue, o que você acha que as pessoas que leem a Folha de São Paulo vão achar? As pessoas que vão ouvir essa frase aí. Vocês entendem a importância de catalogar a história? Porque essa fala é uma fala complicada. Peraí, pô, Bolsonaro jamais vai no telefone dele? Realmente, pô, como assim ele nunca vai dar? Ele falou isso daí por quê? Pô, a justiça tá pedindo. Por que ele não vai dar? Ele é o que? Ele é um miserável, velho? Tem que ter o contexto. Folha de São Paulo não vai dar. Alguém escreveu isso daí? O máximo que eu fiz foi o seguinte. Tem o meu vídeo, as retrospectivas de 2020. São 5 vídeos. Primeira parte, esse foi 3 quadrimestres. Em cada quadrimestre, e os 2 últimos quadrimestres divididos em 2 partes, do tamanho da quantidade. E eu vou só te relembrar de forma bem rápida, só pra ver se tu lembra. Vou fazer só um exercício junto comigo, ó. Vem a cena de Moro, vem todos aqueles casos que Moro criou, aquele caos, foi os depoimentos, isso daqui, aquilo outro, o depoimento não deu em nada. Depois disso, o Moro vai pedir ajuda, sabe a quem? Celso de Mello. Você ainda lembra do Celso de Mello? Ninguém nem lembra mais dele hoje. Desapareceu. Ministro do Supremo Decano. Entrou pro esquecimento. Mas estava lá claro, foram vários vazamentos, que um dos interesses dele antes de deixar o STF seria deixar sua marquinha, criar provas para Bolsonaro. Moro vai lá, pede divulgação da reunião ministerial. O Celso de Mello libera.
começa os pedidos, o Bolsonaro falando, ó, da minha parte, pode mostrar todo. Mas Moro fala, eu quero na íntegra. O Heleno entra na época e fala, ó, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque depois ele fala do Heleno aqui, ó, em nota, o Heleno afirmou que a eventual pressão do salário do presidente poderia ter consequências previsíveis. O Heleno fala, cara, se você divulgar esse vídeo na íntegra, pode ter problemas, sabe, de impactar a diplomacia com outros países, assunto de segurança nacional, não pode divulgar. Divulgou, acharam um pouco, dobrou a aposta, aí Moro depois recorre ao Celso de Mello de novo, aí o Celso de Mello entra na história pra falar, então, pô, vou pegar agora o celular do Carlos e do Bolsonaro. Não sei nem porque o Carlos entrou na jogada, que acharam que valia a pena pegar do Carlos. E aí, o Heleno vem e fala, ó, cara, isso daí vai ter umas consequências complicadas, vocês estão passando de todo qualquer limite. O STF já tinha barrado ramagem, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo e diversas outras coisas. Você lembra de todo esse contexto? E que foi um contexto rápido, tinha muito mais coisa para explorar. Olha a importância de catalogar as coisas, escrever a história. Quem vai contar a história é o papel. Quem vai contar a história é o papel. Será que já tem algum livro escrito da era Bolsonaro, com os fatos que aconteceram? A conclusão de que nosso arcabouço inconstitucional é menos sólido do que se imaginava é majoritária entre 10 representantes da política, e economia e sociedade civil, né? Pessoas que a Folha escolheu a dedo. Aí vem falando várias coisas. Quando a manifestação pode ser considerada um crime de intimidação aos três poderes. Aí fala lá, faz toda uma ginástica para falar o seguinte, né? Segundo ele, para o fim de aplicação da Lei de Segurança Nacional, é muito relevante, por exemplo, o fato de quem incita contra o ministro do Supremo seja uma autoridade pública. Ou seja, ó, uma manifestação se torna crime não quando o povo faz, mas quando a autoridade pública. Aí você, pô, autoridade pública, falando do Daniel, né? Se eu incitar como professor universitário, a relevância é muito baixa, porque as pessoas simplesmente vão lá e falar, bom, lá vai um autoritário. Outra coisa é que autoridades públicas do Legislativo e Executivo, aliadas inclusive, comecem a fazer isso sistematicamente. Peraí. São os deputados que possuem a imunidade parlamentar. Se eles fazendo é crime, como é que o povo vai se manifestar? Olha que torcida, sabe, na lei, em tudo, para provar um ponto e criminalizar a tua opinião. Depois vem, o judiciário está extrapolando suas competências? O cara fala assim, bom, o judiciário até que tá, né, extrapolando. Apesar de estar extrapolando, ele não critica as medidas que vêm sendo tomadas pelo STF em relação à pandemia. Pô, é necessário, né, cara? Porque não estamos... Aí, ó, a democracia não precisa de um judiciário forte. Precisa de equilíbrio, blá, blá, blá. Mas, entretanto, todavia, pelo contrário, nós temos um judiciário hipertrofiado que começa a fazer política pública, saúde, determina a importância da vacinação. Fazendo tudo isso. Mas ponderou. Não estou nem criticando essas questões, porque, na verdade, estamos em situações limites, em todas as questões. Então, pode estar num período assim complicado, né? O que é que o Fachin falou lá atrás? Temos que lutar para manter a democracia, sabe? A gente sempre tá vigiando, vigilante. E aí o cara aqui tá dando voz ao Fachin. Não, pô, o STF, cara. Tá fazendo, tem que fazer. O STF tá sendo forçado a fazer o que tá fazendo. O STF tá sendo forçado a fazer o que está fazendo. Depois, essa outra matéria. Em um mês, Lira avança pouco em votações, retalia adversários e fracassa em blindagem a deputados. Ele fala um monte de coisa e fala o seguinte, ó. Mas teve uma de suas principais qualidades contestada por colegas de plenário, a de ser um cumpridor de acordos. A Folha já tá falando que o Lira não cumpre acordos. Eu não falei que ele ia falar isso ainda? Só batendo. A mídia tá batendo como nunca. Aí fala lá que, olha só, o Lira, ele invalidou um bloco de uma forma porque, segundo ele, né, a forma como o PT lá e o bloco do Baleia Rossi se organizou foi tida como irregular. Não foi tida, foi irregular, passou do horário que o próprio Maia estipulou. No seu primeiro mês, Lira também assinou medida administrativa que exonerou funcionários da gestão passada que ocupavam cargos comissionados e desalojou os jornalistas. Ele só mudou vocês de lugar. Prerrogativa dele. No período, Lira tentou adotar posição de independência em relação ao executivo. Por exemplo, marcou uma reunião com governadores para debater a pandemia. Não foi independente. Ele conversou com o Bolsonaro. E foi só para tentar gerar o caos, né? Em um contraponto,
No entanto, ele bancou o nome favorito do presidente para a CCJ, o da Bia Kicis, que enfrenta forte resistência no judiciário e teve 6 encontros com Bolsonaro, tanto na defesa do executivo quanto do legislativo. Adianta falar alguma coisa? Não adianta, né? É a mídia. E aí, esse artigo foi sensacional. Cercear extremismos desonestos faz bem ao debate. Te calar faz bem. Artigo do Joel Pinheiro, aquele que tem a marquinha na cabeça. Uma das características da real discussão de ideias é que ela se dá longe da pressão popular. Ou seja, você não está apto a discutir nada. Você é um incapaz, segundo Joel. Você não faz parte da discussão da verdade. Sai daqui. Esses são sempre poucos, ao contrário do grande público, incapaz de acompanhar o estado atual da discussão. Você é incapaz de entender o que é melhor para sua vida. Você é incapaz. Cale sua boca. Cale sua boca. Aí depois vem. Prisão de deputado expõe ativismo do judiciário e levanta debate sobre riscos de precedentes perigosos. Aí fala lá de tudo que o STF fez, né? Que basicamente a matéria fala o seguinte: tudo que o STF fez foi necessário porque os bolsonaristas estão pedindo por isso. O que o STF fez não seria tomado em um ambiente de normalidade. A gente não está no período de normalidade. Especialistas que acompanham a rotina do STF elogiam a atuação da corte na proteção dos ataques à democracia. Grande mídia, né? Beleza. Quero chegar ainda no FHC. Apesar de se mostrar favorável à saída do parlamentar da prisão, o vice-procurador-geral da República afirmou que Silveira deve ser monitorado eletronicamente com o uso de tornozeleiras eletrônicas. É brincadeira? Daniel ainda está preso. Se sair, vai ser com tornozeleira. Espero que pelo menos saia, né? Menos mal. Menos mal tá falando que ele pode sair. É um absurdo já. Espero que o Daniel recobre pelo menos um mínimo de liberdade o quanto antes. Aí vejam só. O pau que bate em Chico não bate em Francisco. O Fiuza foi processado pelo Marcelo Freixo, perdeu, teve que colocar um vídeo no canal dele com processo, vai ter que pagar 40 mil reais em danos morais para o Marcelo Freixo. Agora, quando é com a direita, vejam só, o Noblar foi absolvido de processo movido por militante bolsonarista. O pessoal estava orando por Bolsonaro. O Noblar falou que, sabe o alemãozinho do bigodinho só aqui no meio, lá da época, antigo, lá, ditador? Falou que o pessoal tava saudando igual se saudava esse ditador. Chamou esse pessoal tudo de começa com N, né? N e termina com ista. Nista. Tem um Z, um ASE no meio também. Não teve nada. Não teve nada. E ainda aí, ó, segundo o juiz, o pedido, indeferiu o pedido, visto que é impossível a identificação direta da pessoa fotografada. Não, a pessoa que tá aqui na foto, que o Noblar tá falando que gosta daquilo ali, não dá pra identificar. Não vai perder o processo. Agora o Fiuza, 40 mil. 40 mil. Por isso que eu digo que a gente tem que pensar muito bem como a gente age, como a gente se posiciona. Porque a justiça no Brasil é assim, gente. É isso que eu digo, eu tô cansado de perder. Eu quero começar só a ganhar. Ganhar. Sabe? Não adianta de ficar batendo na mesma tecla. Não dá pra ficar batendo na mesma tecla. E aí, olha só. Inquérito das fake news avança em suspeitas contra a chapa de Bolsonaro, mas TSE não tem pressa. A matéria é do início ao fim, sabe? Só confabulando. Não tem nada de sólido. Nada. E aí diz que a investigação e tramitação na corte sobre esquema de aliados do presidente para disseminar notícias fraudulentas e atrair contra as instituições. Só fala, mano, grosela. Mas tem 2 parágrafos interessantes. As informações obtidas, no entanto, são mantidas sob sigilo. Nos bastidores, reservadamente, alguns ministros do TSE avaliam que não há pressa para julgar as ações e que esse material pode ter potencial para conter o chefe do executivo em uma eventual ofensiva contra a democracia. Além disso, a avaliação é que atualmente não há clima na sociedade para caçar Bolsonaro. Não tem como caçar Bolsonaro e também não tem como derrubar ele na ação. Então vamos manter aqui em banho-maria só para ficar colocando pressão no governo. É só para gerar desgaste para o governo, para a Folha de São Paulo poder soltar a matéria. Porque não encontraram nada até o momento. Nada. Você vê, ó. Inquérito das fake news abriga provas pesadas contra bolsonaristas. Fontes ouvidas pelo Radar, que estão em contato direto com investigações, dizem que o material citado por Toffoli só pode ter sido obtido a partir do inquérito das fake news, cuja profundidade é desconhecida. Por quê?
Porque no caso dos antidemocráticos, a PGR e a PF fizeram uma série de diligências, mas só conseguiram chegar aloprados da caixinha do baixo bolsonarismo. Não acharam nada. Só achou gente doando dinheiro através de superchat. Só acharam isso, não acharam nada. 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 Mas, segundo eles, né, o inquérito das fake news, esse daí que não estamos com pressa de investigar, porque não tem nada, esse daí que é o robusto. Esse que é o robusto. E aí eu não coloquei a matéria aqui, mas o Terça Livre recuperou seu canal. Eu não consigo ter acesso aqui do exterior, não sei porquê, vi pessoas de outros países, vi alguém de Portugal falando, aqui de Portugal eu não tô tendo acesso, mas no Brasil o canal tá acessível para todo mundo assistir. Que bom, mas parece que tá com algumas limitações. Parece que tá com algumas limitações que você não acha na busca e por aí vai. Mas, vitória, Terça Livre recuperou o canal. Mas foi um baita de um prejuízo, hein? Baita de um prejuízo. E aí, vejam só, a gente vai terminar esse vídeo aqui nem que dê um pouco mais de 1 hora. MBL vai dar um curso sobre processo de criação de fake news. Esse curso vai contar com a participação do Fernando Henrique Cardoso, aula magna, já estão divulgando. E quem está ministrando, porque na verdade o Fernando Henrique Cardoso está no âmbito, né, da Academia MBL, que vai englobar várias coisas. Agora aí, ó, a Academia MBL, que eu estou falando, plataforma lançada pelo movimento, terá um curso chamado. Esse curso será ministrado pelo Pedro Deirô, ex-vocalista do grupo Bonde do Rolê e um dos fundadores do MBL. Pedro Deirô. Quem é o Pedro Deirô? É o cara que colocou o microfone naquele lugar? Sim, mas ele não só isso. O Pedro Deirô, segundo reportagem do portal R7, na matéria, dono de página de fake news sobre Marielle, é sócio de dirigente da MBL. O Layan, além de ter sido sócio do Rafael Rizzo, da parte de comunicação da MBL, que o Rafael Rizzo já foi, inclusive, ou ainda é assessor do Mamãe Falei, o Layan também, olha só, o consultor ressalta, o Layan ressalta que a ligação com o MBL se dá mais por afinidade ideológica. Ele fala pouco sobre os negócios com integrantes do movimento, mas confirma a sociedade da empresa com Pedro Deirô, um dos fundadores da MBL. Existe sim, tá lá, né? O registro, o meu nome e o do Pedro, isso nunca foi negado, não. É com essas pessoas em volta que o Fernando Henrique se alinha para dar uma aula magna. Como que um cara, sócio do Layan, condenado por fake news, que fez o que fez, se sente apto a ensinar sobre identificar fake news? Não, deve ser realmente, né? Foi a convivência muito próxima do Layan. Mas o Layan não é do MBL, viu? Se falar, eles não gostam. O Pedro Deirô também ficou muito conhecido por isso daqui. Folha de São Paulo, 2018. MBL leva boneco de Bolsonaro com aquele símbolo, né? Para tomar facadas. Grupo é acusado de querer inflamar o país. Integrante diz que quer fazer um experimento social. Um dos fundadores do MBL, o Pedro Ferreira, Pedro Deirô, levou um boneco, sabe? Lá no MASP. Fazer uma brincadeirinha saudável. Brincadeirinha saudável. E é nesse âmbito aí que o Fernando Henrique Cardoso se encontra. Parabéns, Fernando Henrique. Você, cara, tá só munido de gente muito boa. Tem umas coisas aqui bem importantes. Vou ter que falar isso daqui porque requer mais comentários. A gente vai falar de instituições, mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês hoje. Isso aqui não vai dar tempo de falar tudo. Tinha muita coisa pra falar de pandemia e tudo mais, umas coisas boas. Tinha coisa sobre o Dória, tinha coisa do Flávio Bolsonaro, mas eu quero falar uma coisa que é muito importante, que é isso daqui, ó. Olha só. Eu mandei um áudio no Telegram ontem, vou mandar agora pra vocês os links. A questão do PDL não acabou. A Tabata suspendeu o PDL dela, colocou um PDL novo. E além da Tabata, a Thalíria Peroni, o Alessandro Vieira e o Paulo Rocha do PT também entraram com outros PDLs para suspender o PNLD do governo, que o Nadalim fez. Esses são os links das enquetes que vocês podem entrar lá e votar para falar não concordamos com o PDL. Você vai falar que você não concorda. Você não concorda. Até o momento, ó, esse aqui é o da Tabata, é o 56, tá 1-1. Uma pessoa concorda com a Tabata, uma discorda completamente. Eu quero ver isso aqui, sabe, esmagar no
o concordo. A gente discorda. Você vai votar que você não concorda. Eu vou deixar o link, você vai cair no link da votação. Vai estar lá no Telegram. Aqui é o do Senado, é diferente, mas olha só, o não também está vencendo, você tem que votar não, você não apoia o PDL, o que você apoia é o PNLD, você é contra o Alessandro Vieira, o PSOL, o PT, a Tabata Amaral, esse daqui também, ó, tá 4-1. O cara aqui chovendo de voto, quer bater 50 mil votos pelo não e só um no sim. Tá vendo aí? Gente, precisa da ajuda de vocês, precisamos mandar mais um recado. E com isso fico por aqui, dá aquela curtida compartilhada e aquele grande beijo e abraço do mês e valeu. Se inscreve no canal do Telegram que eu vou mandar esses links, preciso da sua ajuda, é pela educação das nossas crianças. Fui!